Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia da Vênus, e a Vênus tá lá em Touro, né, na casa dela. É bom aproveitar porque em breve, brevíssimo, ela sai de lá e vai para Gêmeos. E hoje a Lua tá entrando em Áries daqui a pouco, às 10 da manhã, acho que 9h54, alguma coisa assim. A Lua sai de Peixes e entra em Áries. Esse horário que eu falo é o horário de Brasília, o horário de São Paulo. Então, reparem aí a diferença, né? Peixes é um signo das águas, é um signo mutável, né? Que tem essa natureza de ficar se adaptando ao que acontece, né? Enquanto a Lua em Áries, né? Áries é um signo cardinal, é um signo de começos, de alguma coisa que de fato marca uma mudança, né? E também é um signo de fogo, então é um signo mais para fora, né? A gente tá na lua minguante de qualquer maneira, então é como se tivesse uma aceleração do que está minguando, ou pelo menos nossa, vamos pegar as rédeas disso aqui, tipo a carta do carro um pouco, sabe? Então hoje é um dia pra gente pegar, entender aí o que tá acontecendo na nossa vida, sabe? Sentar na nossa cadeira, falar, vamos tomar conta. Às vezes a gente deixa a vida muito à mercê dos acontecimentos, dos outros, da notícia, da onde o pensamento leva. É a gente que controla o pensamento. Então é um pouco isso, sabe? Hoje, segurar as rédeas. Aproveito para contar várias coisas. Primeira coisa é que mudou o horário da imersão Sol. Então vai ser na próxima terça, às 7 horas da noite e no próximo sábado, às 10 da manhã. Essa imersão Sol fala do Sol na astrologia. Então você quer entender um pouco de mapa astral, do que é o Sol na astrologia, e também abrir o seu mapa, né? Dar uma olhada no seu Sol, venha! É um encontro muito legal. O Sol, né, nem sempre ele é a coisa mais importante do nosso mapa, né? Por conta da história da astrologia, da época dos almanaques, a gente acabou criando essa cultura. Sou ariano, sou capricorniano, sou libriano, mas assim, nem sempre o mais importante é o Sol. Até o ascendente ele é mais importante a princípio, né? Do que o Sol, a não ser que o Sol esteja numa posição de muito destaque no próprio ascendente, né? Enfim, a gente vai discorrer aí sobre esses assuntos e também abrir o mapa de cada participante. Outra coisa muito legal é que hoje eu entrevistei novamente a astróloga Mariana Muricy, que já tinha feito uma entrevista ótima sobre a Casa 12, e hoje ela conversou comigo sobre a psicanálise e a astrologia, em que medida elas se diferem e como que elas podem ajudar a pessoa ou não. Tá certo? Então hoje vamos de tarozão. Também queria lembrar da entrevista que eu fiz com a Susan, do Adote um Gatinho. Tô vendo aqui meus gatos bagunçando tudo. Qual o seu arcano do momento? Ela fala então sobre a ONG Adote um Gatinho. Né? É importante a gente ajudar as pessoas, especialmente na pandemia, mas sempre quando você tem quando você pode, às vezes você pode ajudar com R$20, já faz diferença, porque vai somando, né? Seja na causa que for. E às vezes você pode ajudar divulgando um projeto, falando para alguém, tem milhares de maneiras de fazer isso. Eu vou tirar essa mesma, a Imperatriz, então ótimo, já tem um pouco a ver com o que a gente tá conversando hoje, né? A Imperatriz é uma carta que fala da gente tomar a posição, da gente sentar na nossa cadeira de Imperatriz, né? Da gente gerar algo, né? Ela tá com esse cetro apontando para a barriga, então a gente imagina que ela esteja grávida. Então, assim, do que você tá grávida, né? Não precisa ser de um bebê necessariamente, pode ser de uma ideia, de um projeto. Tem a ver com nutrição essa carta. E a gente não vive sem ter algo que estamos nutrindo. Vou tirar um arcano maior a mais para ver para onde ela tá olhando aqui. Xararam, pra roda, toda hora, né? Tá caindo a roda da fortuna. Então, é um pouco assim, para você ficar firme apesar das rodas, sabe? Olhar as rodas com cautela, como ela faz, e não baixar a guarda. Não baixar a guarda, ó, o escudo dela tá aqui, o cetro dela tá aqui, né? Ela tá observando, ela não tá fingindo que não tá acontecendo.
mas ela tá firme aí, né, na posição dela. Eu vou tirar um arcano menor aqui para compor esse jogo. Essas cartas são legais, né? É meio difícil assim de segurar, mas elas são enormes. Tarôzão. Tirar uma aqui da ponta. A moça falou outro dia que eu não tiro nenhuma carta da ponta. O valete de paus. O valete de paus, em primeiro lugar, fala pra gente ir, né? Pra gente colocar a nossa ideia aí, né? Pra gente pegar a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso pau e ir em frente, né? Então ele tem esse bastão e ele é uma criança, como todos os valetes. E talvez a imperatriz esteja olhando que o valete tá, apesar de tudo, ele tá indo, né? Assim, às vezes o valete se engana, porque como ele é uma carta que fala sobre crianças, ideias novas, então às vezes a pessoa tem uma ideia maior do que ela consegue dar conta. Mas ainda assim é melhor ela ir, assim, me parece isso. Dá a impressão que mesmo quando a gente tá indo, sempre tem alguma proteção, assim, né? Algum anjo da guarda, ou alguém, literalmente, que tá olhando por nós, né? Ou alguém lá do plano espiritual, assim. Então dá um pouco essa impressão. Ou às vezes que por um impulso, né? O valete saiu, o que também não é muito bom, assim. Eu acho que seja como o jeito que a gente vê esse jogo, a melhor coisa é voltar para a imperatriz, sabe? Voltar para nossa cadeira para saber da onde que tá vindo o movimento, assim. Isso já ajuda muito. Se for assim, eu gosto. Parece que o valete tá indo enfrentar, né? O destino, as criaturas, ele tá se colocando e falando, nossa, e aí, como é que vai ser, né? Então achei bonita também essa configuração aqui das cartas, né? Aqui parece que o valete vem trazer uma novidade, né, para a imperatriz, só que ela tá preocupada só com o que ela não pode controlar, que é um hábito que a gente tem também, né? De ficar olhando o que tá acontecendo e ficar chocado e não conseguir prestar atenção no que é da nossa conta, assim, não que é da nossa conta, né? Mas do que a gente pessoalmente precisa fazer, o que a gente tem ingerência, né? Para fazer, assim. Assim a gente já viu, e se for assim, aí é o contrário, né? A imperatriz não tá olhando, né, para as mudanças aqui, para o que está acontecendo, ela tá olhando para o pajem que está indo embora, sem olhar para trás, aparentemente, né? É um filho que às vezes vai lá se aventurar, fazer as coisas que ele quer, né? Então é importante a gente manter um diálogo, mas é importante que o filho tenha a liberdade dele, né? Porque conforme a idade, a gente tem o direito de escolher, né? Então, às vezes, já aconteceu isso com você, assim, de ter alguém que escolhe uma coisa, você fica muito inconformado que a pessoa escolheu toda hora, né? E é um direito da pessoa. Mesmo que pareça lógico, óbvio que ela esteja errando ou qualquer coisa, às vezes é o caminho dela, às vezes ela precisa passar por isso, às vezes não é tão errado assim, né? Então, cada um tem uma liberdade, né? Claro que desde que você não esteja invadindo a liberdade do outro, você pode usar a sua. Então é um pouco isso, assim, essa jogada de hoje, assim, né? De estar firme, perceber o movimento em volta, né? Mas ficar mais na gente, assim, né? Que é o que a gente precisa dar conta e às vezes já é difícil pra caramba. Então é isso, gente. Um beijo, bom final de semana.